todos gamers. Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer isso aqui, ó. Essa bruxa que tá saindo, eu vou ensinar a transformar um aldeão nela, tá, ó. Primeiramente, eu vou estar aqui, ó, dando um modo de jogo. Já tá no criativo, só vai dar certo isso só no criativo, tá, galera? Não dá certo no sobrevivência, a única coisa que dá pra fazer é você ir no criativo, fazer e depois ir pro sobrevivência, tá? Porque ela só vai te atacar, obviamente, no sobrevivência. Primeiro, eu fiz, não precisa fazer uma cerca, tá? É só você achar bastante aldeão. Mas eu fiz uma cerquinha aqui, tá, ó, pro meu aldeão sossegar pra conseguir transformar ele. Só vai precisar só de um aldeão. E aí, você já pode começar, é só um aldeão. Coisa que precisa. Pronto. Play. Não, play. Pronto. Agora, eu vou voar aqui. Vai aqui dentro com ele. Aí você vai vir aqui no chats. Tem que ativar o chat, tá? Aí aqui, barra. Summon com 2 M's. Aqui. Clique. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Clique. Tuning. Uma coisa assim, não sei falar nessa língua, que é em inglês provavelmente. Underline bolt com L. Aí a gente põe próximo. Vai começar a pegar fogo aqui, ó, gente. Aí, ó, o villager começou a pegar fogo, mas olha o que aconteceu. Ele virou uma bruxa, galera, ó. Ele virou uma bruxa aqui. Aí vai aparecer aqui, ó, no chat, se você quiser saber, que o objetivo é invocar com isso. Que deu certo aí, ó. Agora eu vou estar prendendo ela aqui em uma cerca, tá, galera? Rapidinho. Aqui. Peraí. Tentar prender ela em uma cerca. Não, nem vou prender na cerca. Vou só vir aqui. Por opções, vou pôr no survival. Aqui no survival eu vou tentar fazer uma espada de madeira mesmo pra atacar ela, porque é o jeito, né? Espada de madeira, fazer o quê? Aqui, ó, ponto de sobrevivência. Survival. Aí aqui, ó. Vai me ver, ó. Vai começar a atacar a poção venenosa. Que pode me matar, que me mata muito fácil. Peraí que eu tenho que fugir dela. Peraí, eu vou tentar fugir dela aqui, ó. Ai, que saco, ela não pode me encher. Com essas poções dela. Ai, já vou morrer. Morri. Agora eu tenho que dar um jeito dela não me ver. Que ela tá lá na vila. Eu não vou nascer na vila, tá? Vou nascer aqui perto. Que depois eu vou dar um tutorial de como fazer isso, tá? Você tá sabendo. Pelo barulho, tô na minha casa que faz bastante barulho, tá? É a minha casa, fazer o quê? Tô na casa aí, deve fazer um barulho. Normal. Agora eu vou aqui, ó. Arrumar material pra fazer a espada. Eu vou pegar não só o suficiente pra fazer a espada, mas o suficiente pra fazer outras coisas, porque aí também dá pra fazer um machado para cortar madeira ainda mais rápido, uma pá. E eu quero de novo pedir pelo barulho que vocês devem estar fazendo. Agora eu me ferrei, porque tá de noite. Vou ver se dá mesmo assim, mesmo sobrevivência, para dar aqui pra eu pôr de dia. Eu acho que não vai dar, tá? Mas vou tentar, né? Como que é mesmo? Ah, lembrei. É time. Eu sempre esqueço, tá, gente? Por favor, não fiquem bravos só porque eu esqueço disso. Normal, né? Aqui, ó. Time set day. Já ficou de dia. Agora eu vou voltar lá e matar aquela bruxa. Peraí, primeiro vou já fazer as coisas aqui, né? Já vou chegar lá já armado, bater nela. Vou precisar tudo das tábuas, madeira nada. Só se for decoração, né? Peraí, eu tirar aqui, já fiz os gravetos suficientes. Agora eu vou espalhar aqui também. Pronto. Craft table feita. Com a craft table feita, a gente vai vir aqui. Lá ver. Já pus a craft table. Pôr duas aqui. Prontinho, espada de madeira. Fazer mais
Pronto, só 2 já tá bom. Pô, aqui tudo pronto. Vou levar minha craft table comigo aqui. Nem vou usar a espada pra quebrar, porque vai gastar minha espada à toa, né? Aqui. Peraí, tô achando a vila, tá ali mesmo. Já vou chegar com a espada na mão. Aqui, cadê? Tá ali, ó. Bruxa lourada. Esperando pra matar alguém. Eu acho que ela não vai matar os villagers, provavelmente, tá? Mas eu acho que ela vai só tentar me matar. Porque os villagers eu não sei se dá pra matar, tá? Ainda nunca tentei matar um villager. Aí, ó, olha ela. Olha ela. Olha ela. Olha ela. Vou matar, matei. Aí o que dropa dela? Uma poção de cura. Uma poção de cura. Um pó de pedra luminosa. E uma garrafa de vidro. Já vai acabar daqui a pouco aqui da minha poção. Isso não é poção, não. É uma outra bruxa. Não, ela só fez da poção. Não tem outra bruxa. E agora eu vou tomar poção de cura. Pronto. Agora eu vou tentar fazer alguma coisa com isso. Vou tentar ver se dá pra encher isso aqui. Não dá pra fazer nada com isso. Não dá pra fazer nada mesmo. Agora, obrigado por ter assistido. E aqui eu ensinei vocês a como fazer essa bruxa. E destruir ela também, pra ela não me matar. E depois dropou essa poção aqui que eu tomei. Ah, ó, garrafa de água, consegui encher. Pronto, agora tchau galera, até a próxima. Falou!